Vamos falar sobre a capacitação do Espírito Santo para a realização da obra que o Senhor Jesus deixou para nós. Iniciando com uma citação de Scott Hinckley que diz: "Não precisamos ser perfeitos para compartilhar o amor de Cristo com alguém, mas é indispensável estarmos buscando um relacionamento correto com Deus. Se não estivermos, nosso evangelismo será ineficaz." Uma pergunta: onde está a fonte de poder, ousadia e coragem para testemunhar que encheu Pedro, Paulo e a igreja primitiva? Eu mesmo apenas toquei um pedacinho do poder do Espírito Santo que anseia por encher o crente de uma maneira transbordante. O Espírito Santo quer nos capacitar para realizar a obra que nos deixou para fazer. Jesus disse aos discípulos que quando o Espírito Santo viesse sobre eles, eles receberiam poder. E o resultado seria que eles seriam suas testemunhas. Estas são as suas palavras: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra." Note que não lhes foi dito que eles seriam testemunhas de Jeová. Se recebemos o Espírito Santo, seremos testemunhas de Jesus Cristo. Nós falamos dele, nós pensamos nele, o amamos e queremos obedecer às suas palavras, porque ele é o nosso Senhor, o nosso Deus. Jesus disse aos seus discípulos que o Espírito Santo falaria dele mesmo. Em João 15:26, Jesus afirmou: "Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, ele, o Espírito Santo, dará testemunho de mim", disse Jesus. Portanto, alguém que recebeu o Espírito Santo deve ser uma pessoa cristocêntrica. Na verdade, a Bíblia traz um sóbrio alerta: se não o formos. Se alguém não ama ao Senhor, seja anátema, amaldiçoado. Maranata, 1 Coríntios 16, versículo 22. Depois que Jesus voltou ao céu, ele enviou o Espírito Santo para habitar os crentes, exatamente como havia prometido que o faria. Deus manteve então a sua promessa para resgatar a humanidade da morte. Então, o Pentecoste foi o derramar da vida do Espírito Santo sobre a humanidade. O Messias, ele já havia sofrido, havia morrido e o seu corpo havia sido colocado no sepulcro. 3 dias depois, na frieza mortal daquela escura cova, um delicado som se ouviu. Era o som das batidas do coração humano dentro de um frio cadáver de Jesus de Nazaré. Esse delicado som trouxe consequências que ressoaram como um trovão em todo o universo. O Pai havia aceito o sacrifício do Filho. A morte havia perdido o seu aguilhão. Jesus Cristo saiu do sepulcro com as chaves da morte e do inferno. Todo necessário para que os discípulos levassem a mensagem da vida eterna àqueles à sombra da morte. Entretanto, havia um problema. Os discípulos escolhidos estavam ainda gelados de medo. Após 3 anos de treinamento intenso, eles fugiram face ao perigo. Eles haviam recebido as chaves do reino e se escondiam atrás de portas trancadas. Eles precisavam do poder do céu, do poder do alto. Quando o Espírito Santo foi derramado em Pentecoste, lá em Atos 2, nós vemos essa narrativa, o resultado imediato foi que os amedrontados discípulos tornaram-se o quê? Testemunhas vivas, poderosas. Eles foram capacitados a serem testemunhas de Jesus. Eles não permaneceram em casa em adoração. Eles não permaneceram trancados ali orando. Muito menos tiveram um tempo de comunhão ou estenderam um tapete na entrada e começaram a convidar os perdidos a entrarem. Não, pelo contrário, eles foram, eles tomaram iniciativa, eles saíram, eles foram testemunhas.
O combustível estava no tanque. A faísca havia acendido a chama. O poder estava lá. Eles então colocaram o pé na estrada e foram em direção aos perdidos. Tiago 3,6 nos diz que a língua é inflamada pelo inferno, mas em Pentecoste, Deus nos deu uma nova língua inflamada pelo céu.